Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia, sejam bem-vindos. Nós anunciamos a semana passada que o presidente eleito da federação estaria aqui hoje. E ele não está, não foi por desleixo, por falta de vontade. Ele foi chamado ontem a Brasília para uma reunião com a FEB, Federação Espírita Brasileira. Porque a FEB, juntamente com as federadas, estão organizando uma maneira de fazer uma modificação do trabalho das regionais. Quem viaja pelas regionais sabe o que a gente está falando. Vamos fazer um trabalho mais dinâmico. E, em razão disso, ele está voltando de Brasília, mas nos ligou há pouco que provavelmente não chegaria a tempo. Mas, logo que tiver resolvidas as questões de ordem administrativa da própria federação, ele estará aqui conosco, faz questão de estar aqui presente. Então, é este o motivo pelo qual o presidente não está aqui hoje. Nós vimos no Sinal Verde falando sobre temas da crítica. Procure silenciar onde não pode prestar auxílio. E nós chamamos atenção para as mensagens que estão surgindo na internet, WhatsApp, nos meios sociais de uma forma geral. Mensagens que estão sendo atribuídas ao médium Divaldo. E nós fomos procurar na fonte, porque são mensagens tão apocalípticas, quer dizer, falando tanto do final dos tempos, com tantas dificuldades, com tantos problemas, quer dizer, trazendo, ao invés de trazer uma paz para a população, com o intuito de dizer que está pedindo oração, mas, na verdade, está trazendo um conflito para as pessoas. E nós fomos, então, procurar as mensagens, todas essas mensagens com este cunho de desespero, não são do médium Divaldo. Ele não psicografou, não psicofonou nenhuma dessas mensagens. Quando a gente lê a obra da codificação, o livro dos médiuns, sobretudo, nós aprendemos a distinguir uma mensagem de um mentor de uma mensagem de um espírito que queira se passar por mentor. E uma das maneiras é a gente observar a linguagem dos espíritos. Outro dia, uma pessoa nos mandou uma mensagem dizendo assim, essa mensagem, nem me lembro o espírito que disse que estava assinando a mensagem. Essa mensagem é do espírito tal, e nós lemos, nem procuramos saber, não fomos atrás da informação mais precisa, mas pelo linguajar, pelas palavras que foram colocadas naquela mensagem, nós respondemos de imediato. E nós não costumamos abrir todas, não, porque tanta coisa que chega todo dia e todo momento, que somente a gente elege algumas pessoas e algumas situações para a gente abrir, porque senão a gente fica só por conta de ler mensagem de WhatsApp, internet e outras coisas mais. Então, a gente tem que ter um critério para mandar a mensagem também. Porque, por exemplo, a mensagem do bom dia e do boa noite, a gente tem assim, intercâmbio com pessoas do exterior e de vários estados do Brasil. E se a gente for responder a todas, e às vezes são grupos de 10, 15 pessoas, e todos forem responder também, a gente fica muito tempo envolvido só com essas mensagens. Então, a gente não costuma abrir todas. Mas essa nós abrimos, dessa pessoa, porque é uma pessoa que mora fora, ela não mora em Goiânia, e essas que estão em outros estados da federação, a gente privilegia, sempre abre para ver o que está acontecendo. Agora, por exemplo, está uma onda de mensagens contra o governo, contra o Congresso, contra o Judiciário, contra isso, contra aquilo. Essas coisas não constroem. Vamos aproveitar o nosso tempo para oração, para pedir, a exemplo do que o doutor Mário disse no início, oração, misericórdia para as pessoas que estão envolvidas nesses projetos institucionais de poder judiciário, legislativo, executivo. São pessoas que vieram com algum motivo, elas estão à frente desses poderes.
e, sobretudo, o poder executivo, quer dizer, prefeitos, governadores e presidente, e o legislativo são eleitos. Então, se a gente não elegeu bem, não pode reclamar depois, né? Vamos ter que suportar essas dificuldades através das orações. Então, essa pessoa nos mandou essa mensagem e a gente começou a ler e observamos que existiam muitas palavras, gírias. Espírito mentor não fala gíria. Espírito evoluído não fala gíria. A gente não vai ver nenhuma mensagem do Emmanuel, da Joana, ou de qualquer espírito que tenha vindo pela psicografia do Chico ou do Divaldo, à exceção daquelas cartas daqueles jovens, porque nas cartas dos jovens, eles colocaram gírias, sim, aquelas cartas que o Chico recebeu. E por que eles colocaram? Para identificar que realmente era aquela pessoa. Então, somente nessa situação, nós nos lembramos de uma mãe que foi buscar a notícia do filho que havia desencarnado, e na carta o espírito do jovem começa a falar algumas palavras relacionadas à gíria, escrever algumas palavras que eram gírias naquela época, porque as gírias também mudam com o tempo. E, num determinado momento dessa carta, o jovem chama a mãe de Siquinha, Siquinha, e o nome dela era outro, totalmente diferente. E eles saíram de lá, assim, muito impressionados, porque tudo correspondia à realidade, mas aquela palavra estava totalmente dissonante, não tinha nada a ver com nada, aparentemente não tinha nada a ver com nada. E foram pesquisar, analisar, refletir e concluíram. O menino, quando jovem, quando encarnado, a mãe era um pouco gordinha, e ele a chamava de minha elefantinha. E ela tinha verdadeira ojeriza dessa palavra. Quando o filho falava que ela era minha elefantinha, ela brigava muito com ele. Não me chama assim e tal. E depois de muito refletir, concluíram que existia, ou existe ainda, uma marca de extrato de tomate que é Sica. E o menino, então, mudou aquela palavra, colocando Siquinha, mostrando a legitimidade daquela mensagem que foi trazida pela psicografia do Chico, quando ele fala Siquinha. O Emmanuel era tão criterioso com relação a essas mensagens, que uma vez contou-nos Dr. Weimar que o Chico estava em Goiânia, e ele estava em determinado lugar fazendo umas psicografias. E, de repente, ele psicografou uma mensagem do Espírito Americano do Brasil, que é uma das grandes inteligências do estado de Goiás, que trouxe muitas mensagens através da psicografia do Chico, que está, inclusive, no livro Parnaso, de Além Túmulo. O doutor Americano do Brasil, ele tinha todas as qualificações, foi um político muito hábil e honesto, um jornalista, um médico, secretário de Estado. Então, é uma pessoa que viveu 30 e poucos anos, desencarnou de uma maneira muito trágica, e ele estava, então, psicografando. E, naquela época, terminava-se a psicografia, vinha uma pessoa, um datilógrafo, e começava a datilografar. E era o próprio Dr. Weimar que estava datilografando aquela mensagem. Dr. Weimar é presidente do Lar de Jesus, uma das lideranças do movimento espírita, e foi presidente da Federação Espírita por muitos anos. Então, ele disse que estava psicografando, de repente chega uma pessoa e fala assim, olha, é para você trocar esta vírgula, e a vírgula faz uma diferença enorme, né? Se a gente colocar ela mal colocada, pode dizer sim, pode dizer não. Então, para você trocar esta vírgula, que essa vírgula está mal colocada. E ele, então, retruca. Diz, mas na mensagem está que a vírgula é aqui. A pessoa volta e fala de novo com o Chico. E o Chico diz a ele, fala para o Weimar, que quem está determinando para trocar a vírgula de lugar é o Emmanuel. Quer dizer, a obra psicografada do Chico, toda a obra literária do Chico é supervisionada pelo Espírito, foi supervisionada pelo Espírito Emmanuel.
Da mesma maneira que a obra psicografada, obra literária do Divaldo, está sendo supervisionada, gerenciada pela Joana de Ângeles. E por uma questão assim muito lógica, muito simples, se a doutrina espírita fala o tempo todo que a gente tem que ter o pensamento positivo, que a gente tem que confiar em Deus, que a gente tem que ter fé, como que chegaria uma mensagem de uma das maiores autoridades mediúnicas do mundo, exatamente o Divaldo, trazendo o desassossego para as pessoas? Portanto, e para alguns que eu tive a oportunidade de ver essa mensagem, para umas 3 ou 4 pessoas eu respondi: cuidado com o que está divulgando, não divulgue sem saber a fonte, e essa fonte é uma fonte equivocada. Daí, então, a importância da gente ler, conhecer a doutrina espírita. Porque quando a gente adentra o conhecimento da doutrina espírita, nós vamos ver a causa das nossas aflições. E quem fala a causa das nossas aflições são os espíritos, são as vozes dos céus para o sofrimento da terra, que é esta a informação trazida pela codificação do Espiritismo por Kardec. Kardec vai nos falar da lei da reencarnação, e vai falar da lei de causa e efeito. Só Kardec falou isso? Não. Desde que o mundo é mundo, nós temos afirmado por várias vezes que os espíritos se comunicam. Se a gente observar lá no Velho Testamento, nós vamos ver muitas comunicações dos espíritos. Moisés, quando ele recebe o Decálogo, que é a base de toda a justiça do mundo, ele recebe mediunicamente, portanto, Moisés foi um legislador, um estadista, um grande líder e um médium hebreu. Recebe o Decálogo. A gente vê o Novo Testamento iniciando com a anunciação a Maria, que é um ato mediúnico. O anjo se manifesta, aparece a Maria Santíssima e anuncia o advento do Cristo. Todo o Novo Testamento, nós vamos ver muitas e muitas situações de manifestação de espíritos. O próprio Senhor, quando ele se manifesta na estrada de Emaús, para os apóstolos, para Maria Madalena, Marta, Maria, em determinados momentos, a ressurreição de Lázaro, tudo isso é trabalho mediúnico. A transfiguração do Tabor é trabalho mediúnico. Então, foram muitos momentos lá no Novo Testamento sobre os evangelistas nos relatando esses fatos. E vamos continuando no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, Apocalipse, que é do evangelista João, que muitos de nós ainda não temos o entendimento do Apocalipse, mas é um trabalho que ele viu, ele teve aquelas visões e foi transcrevendo aquilo. Agora é com Kardec, em 1857, que começa a doutrina espírita. E a doutrina espírita vai interpretar todas as afirmações trazidas pelo Evangelho. Por isso é que a gente fala que o Espiritismo é o cristianismo restaurado, restabelecido pela pena de Kardec e pelo lápis iluminado de Chico Xavier. Nessas condições, nós vamos ver as aflições da terra, os espíritos nos alertando para as aflições da terra, porque antes da doutrina espírita, nós aprendemos que tinha um inferno de penas eternas, tinha um céu de contemplação, tinha um lugar que se chama limbo, que a gente não sabe exatamente, que eram as crianças que não foram batizadas, que iam para esse lugar que se chamava limbo. A gente aprendeu isso. E aprendeu também que tinha um purgatório. Então, o purgatório ele corresponde, mesmo que palidamente, à informação trazida pelo Espiritismo de espíritos equivocados, espíritos que se comprometeram bastante em uma determinada encarnação, e eles vão para esses locais de grande sofrimento, de grande dificuldade, porém, um determinado momento da vida, esses espíritos são retirados de lá
e são levados para locais mais apropriados, a exemplo do que aconteceu com André Luiz e que é relatado no livro e no filme Nosso Lar. Então, as dificuldades são transitórias. As dificuldades da terra, evidentemente, que também são transitórias. Então, não existe nada constante e nada perene aqui na terra. Nem a dificuldade, mas também nem a alegria. Por isso, quando Chico, num determinado momento, que ele estava com muitas dificuldades, porque a gente imagina que o líder do movimento espírita, o grande médium no sentido de ter uma mediunidade abençoada, as pessoas que estão mais envolvidas no movimento, que elas não têm dificuldades, têm, e muitas. Tem doenças, as pessoas morrem nas famílias, ficam desempregadas, têm dificuldades financeiras, têm questões com filhos. A vida de uma pessoa que esteja envolvida no movimento espírita é igual à vida das demais pessoas, com dificuldades e, às vezes, muitas dificuldades. E muitos já sabem que estão ali naquela seara, naquele trabalho, por misericórdia divina, e que todas aquelas aflições fazem parte do seu processo de evolução espiritual. Por isso é que muitas pessoas falam que os espíritas gostam de sofrer. Ninguém gosta de sofrer, espírita também não. Mas espírita sofre com gosto. É diferente, porque ele sabe que o que ele fez em vidas anteriores, pela misericórdia divina, ele está acertando nesta vida. Então, é isso doutrina espírita nos contando. Doutrina espírita, ela não tem o condão do milagre. Então, as dificuldades continuam. A gente muda a ótica, muda a maneira de pensar. Por exemplo, se a gente tem uma pessoa muito complicada na nossa família. Outro dia, um senhor me disse assim: eu já briguei demais com a minha mulher. Agora eu não brigo mais, porque agora eu sei que ela é uma pessoa doente. Olha, não ficou fácil? Quer dizer, ela continuou com a mesma dificuldade, com o mesmo problema, que eu não sei exatamente qual é o problema. Mas ele olha com uma outra ótica, com uma outra maneira. Ele olha entendendo que ela é uma pessoa enferma. Da mesma maneira acontece com filhos. A gente se observar que os filhos estão ali para serem respeitados como individualidades que são, como personalidades que são, mas que têm que ser orientados, as coisas já modificam, já facilitam muito o relacionamento entre pais e filhos. Lembrando que todos têm o livre-arbítrio e que filhos também têm o livre-arbítrio. E, de repente, o filho fala: estou indo embora, vou mudar, vou viajar. É o direito que ele tem. Porque nós também, num determinado momento, a gente chegou para o pai e para a mãe e falou: estou casando. Não, mas não casa com essa pessoa, não vai dar certo. Não, mas é essa que eu quero. E depois a gente sabe a história, o que acontece, né? Mas é desse jeito, as pessoas têm que serem respeitadas do como elas são. Então, a doutrina espírita está nos dando essa oportunidade desse entendimento. E nos falando também que ninguém paga o que não deve. Tanto não paga o que não deve, que nós nos lembramos com o clamor popular que está no Brasil hoje, com essa catástrofe que ocorreu e que muitas pessoas se perguntam, tem um motivo lógico para que tudo isso acontecesse. Existem, primeiramente, não era o primeiro voo dessa companhia. Existem pessoas que estavam preparadas para voar e não voaram. Os próprios jogadores, o prefeito da cidade chegou aí ao aeroporto e desistiu por algum motivo. Então, existe alguma razão. Se nós fizermos um paralelo com uma história trazida pela doutrina espírita por Chico Xavier, nós vamos ver, com todo respeito para com todos esses, mas isso nos dá a condição de entender melhor, de aceitar melhor essas situações que nos abalam bastante. Quando o circo de Niterói pegou fogo no final da década de 50, início da década de 60, foi numa matinê,
onde estavam jovens e crianças. Era durante o dia, uma sessão própria para crianças e jovens. E ali aconteceu um acidente e grande quantidade de pessoas desencarnaram. A revista O Cruzeiro traz, no outro dia, nas cenas da tragédia, bicos de mamadeira, lancheirinhas de criança, chinelinhos de criança. E se a gente não tiver a percepção, o foco que é trazido pela doutrina espírita, e nós sempre falamos que a doutrina espírita explica tudo, a gente pode não entender num determinado momento, mas se a gente pesquisar, se a gente refletir, entrar para dentro de nós mesmos, nós vamos entender as respostas que a doutrina espírita está nos dando, nas pequenas e nas grandes coisas das nossas vidas, em especial nas grandes coisas, nas enfermidades, nas mortes, na profissão, no casamento, enfim, coisas que marcam a nossa vida, que fazem uma diferença, que modificam, e às vezes, por muito tempo, a nossa condição evolutiva, tanto para o bem quanto para o mal. Aquele, por exemplo, que tira a vida de outrem, num determinado momento, ele achou que ele estava com a razão, que ele estava certo e que o outro tinha que morrer mesmo. Então, ele complicou a sua vida e a vida do outro por muitos séculos, porque vão ter que reencarnar juntos para quitar a conta. Então, as coisas acontecem assim. Aquele que lesou o patrimônio público, aquele que corrompeu, aquele que, através das suas ações, ele dificultou o acesso de crianças às escolas, ele dificultou o acesso das pessoas aos hospitais, ele aumentou a violência. Então, essas pessoas, num determinado momento, elas terão que pagar essa conta. O Brasil tem um karma, às vezes, um pouco complicado, que nós não entendemos, e o Haroldo Dutra diz que o Brasil é o hospital de Jesus. E ele completa: nós não pretendemos que em um hospital existam, à exceção dos médicos, que podem até estar doentes também, mas não existam pessoas sadias. Em um hospital, procura um hospital as pessoas enfermas. Então, esta é a interpretação trazida pelo Haroldo, um grande expositor espírita de conceito internacional. E ele acrescenta que nós não podemos nos esquecer que houve uma Idade Média, que aconteceram as cruzadas, aconteceu a escravidão, aconteceu a Guerra do Paraguai. Então, tudo isso é karma coletivo de uma nação. Nós estamos vendo decisões de tribunais aí, admitindo que possa se abortar até os 3 meses. Um precedente gravíssimo, gravíssimo, porque os espíritos mentores nos advertem que nós não podemos complicar mais o nosso karma, que já é complicado. Então, isso a gente tem que fazer campanhas, e aí uma campanha lógica, uma campanha justa, e a federação, juntamente com a CNBB, com a Federação dos Bispos do Brasil, elas fazem essa campanha anual para não permitir que se passe, que se transforme em lei, porque, por enquanto, é decisão de tribunal, mas não pode transformar em lei, porque seria muito complicado para toda a nação brasileira. Então, nessa matinê que aconteceu, morreram várias crianças, muitas crianças. Nesse trabalho surge um grande brasileiro para fazer a reconstituição daquelas pessoas que ficaram mutiladas pelo incêndio, queimadas, que foi o Dr. Ivo Pitangui. O Dr. Ivo Pitangui, ele realizou um grande trabalho social. Ele sempre atendeu as pessoas carentes que precisavam de plásticas reconstituidoras, na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Ele montou um hospital de campanha para atender essas pessoas e foi coordenando equipes, e muitos recuperaram as suas condições físicas através do trabalho do Dr. Pitangui. Muitos vão perguntar, será que ele era espírita? Não, não era. Era um homem de bem.
E o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, porque essa é a informação trazida pela doutrina espírita. Ele não precisa ser espírita, ele não precisa nem ter religião, ele precisa ser um homem de bem. Kardec não falou se o homem de bem é aquele que é espírita, aquele que tem uma religião, não. É aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Então, isso ele realizou durante toda a sua vida. E o Chico, então, traz a explicação. No século II da era cristã, portanto, o cristianismo ainda não era religião oficial do Império. O imperador de Roma, que tomava conta, que era o grande mandatário, o grande poderoso de todo o mundo, ele ia fazer uma visita à cidade de Lyon, na França. A cidade de Lyon é a cidade que nasceu Kardec e é considerada a cidade dos mártires. E há uma obra da codificação do Chico Xavier, da psicografia do Espírito Emmanuel, que se chama Ave Cristo, que uma parte desse livro passa nessa cidade de Lyon, com o Quinto Varro, que era um espírito muito iluminado, que reencarna nesse lugar para trazer paz às pessoas. E como o imperador, então, ia participar de um evento na cidade de Lyon, eles queriam fazer algo de impacto, alguma coisa muito especial, para que o imperador ficasse muito feliz. Mas esse negócio de colocar cristão na cruz era uma coisa assim tão, já assim, corriqueira. Pegar cristão e amarrar também nos postes para iluminar as festas do imperador também era uma coisa banal. Deixar cristão também para ser comido pelas feras também era uma coisa que acontecia com frequência. Eles imaginaram, então, que eles iam forrar o circo de Lyon e colocar tipo de um betume, de alguma coisa que inflamasse com muita facilidade, e chamaram senhoras e crianças para esta festa. Evidentemente que os que foram lá não sabiam que iam ser queimados vivos. E mesmo se soubessem, eles teriam que ir de toda maneira, porque era uma determinação que eles fossem para o circo. E lá é quando eles entraram, eles tocaram fogo e todos foram mortos, queimados. Então, esta é a história trazida pelo Chico. Isso deve ter sido no ano 166, 176, portanto, no século II da era cristã. Essa conta foi paga aqui em Niterói, no século XX já. Portanto, 18 séculos depois é que se pagou a conta. E muitos devem perguntar, mas por que será que demorou tanto para pagar essa conta, né? Porque quando a conta é muito alta, é muito difícil. Se fizer uma conta muito alta, a gente vai ter que negociar muito com o gerente do banco e parcelar, para a gente dar conta de quitar a conta. E a gente só quita uma conta quando a gente tem condições para quitá-la. Se a gente não tem condição para quitar essa conta, não adianta cobrar, porque nós não temos o dinheiro para pagar. Então, nesse sentido, as nossas contas, muitas vezes, elas chegam num determinado momento que nós já temos o conhecimento do Espiritismo, que nos favorece a compreensão. Daí, então, vem o texto. A justiça das aflições. Então, todas as aflições têm uma causa justa para que elas aconteçam. Agora, a nossa recepção com relação às aflições é diferenciada. Se a gente pegar uma pessoa que não tenha nenhum conhecimento evangélico, uma pessoa que seja muito arrogante, muito egoísta e muito orgulhosa, qualquer sofrimento ela vai achar que é demais, porque ela não merece sofrer, porque, afinal de contas, ela tem um título, ela tem dinheiro, ela é de família boa, enfim, ela vai arrumar uma maneira inteligente, ela não merece sofrer. Mas o outro, sim, merece sofrer. Então, nesse sentido, a doutrina espírita está nos contando da importância de sabermos sofrer. A Anisinha nos dizia sempre que o sofrimento é o tratamento de beleza espiritual. E a gente ficava assim,
naquela época com pouquíssima idade, e ela sempre insistindo conosco na doutrina espírita, nossa grande incentivadora, que foi a Nizinha. Então, ela falava assim, o sofrimento é um tratamento de beleza espiritual, e a gente ficava assim, muito agastado com isso, porque imaginava que a gente não merecia sofrer. Ela deu o grande exemplo. A Nizinha, ela ficou doente uns 10 anos, ela nunca reclamou da doença dela. E ela gostava muito de passear, de ir para a casa dos amigos, ela gostava muito de conversar, ela perdeu os movimentos, ela perdeu a voz, mas ela não perdeu o raciocínio, a lógica. Até o final, ela tinha muito raciocínio, ela de uma pessoa assim, de mente lúcida, e ela então sofria bastante, mas ela nunca reclamou do sofrimento, pelo contrário. Ela sempre dizia de professor Eurípides, de Chico Xavier, de doutor Bezerra de Menezes, que estavam acompanhando-a. E ela, então, retorna ao plano espiritual, deixando um grande legado, que foi o legado da exemplificação. Porque não adianta a gente falar que não merecemos sofrer, porque ninguém sofre por acaso. Todas as pessoas têm um motivo para o seu sofrimento. O planeta é de expiação e provas, mas nós podemos modificar, sim, essas condições através da nossa mente, do nosso raciocínio, da nossa confiança em Deus, lembrando que ninguém paga o que não deve. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.